Olá, meus queridos amados que me assistem pelo canal. Quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz que excede todo entendimento, ela possa estar inundando o seu coração. E nessa oportunidade, mais uma vez, eu tenho a imensa alegria de poder me dirigir a você para ministrar a palavra do Senhor. Esse é o programa Renovando o Entendimento. É o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e Deus me proporciona, através desse canal, poder ministrar a sua santa palavra e ela poder estar aí alcançando muitos corações, muitas vidas sendo restauradas, muitos corações sendo agraciados com as bênçãos do Senhor. E eu tenho certeza que Deus quer falar contigo nessa oportunidade. Mas antes eu quero já dizer para você que, além de assistir o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe também de se inscrever no canal para poder receber notificações. Cada vez que um vídeo é postado, você será avisado e assim poderá estar também mais vezes compartilhando essas mensagens que são gravadas e que vão edificar muitas vidas, vão fortalecer a fé de muitos irmãos, vão despertar a igreja do Senhor e também vão alcançar corações daqueles que precisam ainda tomar uma decisão, tomar uma decisão quanto à sua fé. Porque muita gente pensa que o cristianismo é uma mera religião, mas não é. Cristianismo é a pessoa se tornar um seguidor de Cristo. É a pessoa abraçar a fé em Cristo, crer na sua palavra e viver da maneira como Deus proporciona através da graça, através do Evangelho de Cristo. A graça tornou-se possível para alcançar as pessoas para a salvação, somente pela graça. Porque por obras ninguém consegue ser salvo. Por obras pessoais, por obras humanas, por obras religiosas, ninguém consegue a salvação. A salvação é mediante a fé na obra que já foi realizada. Que obra foi essa que foi realizada? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação está aí. Todo aquele que nele crê. Crer em quem? No Filho unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que foi enviado para pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Então, essa mensagem de salvação é o dever da Igreja de Cristo aqui na Terra, está proclamando, anunciando. Nós somos porta-voz dessa mensagem para alcançar vidas, para alcançar corações, para alcançar lares, famílias, enfim. É através do Evangelho que as pessoas podem encontrar em Deus a sua garantia da sua salvação eterna e usufruir também das bênçãos de Deus na sua caminhada, nessa jornada aqui na Terra. Então, amados, eu tenho uma porção da palavra de Deus para trazer para a sua edificação espiritual. Eu quero falar nessa oportunidade sobre o propósito da pregação, o propósito da mensagem de Deus ser anunciada. Eu quero trazer aqui a meditação na passagem que está no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 até o versículo 11. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías, capítulo 55, versículos 6 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Até aqui a leitura. Essa passagem é muito importante para o povo de Deus compreender e para também quem me assiste, que ainda não é um crente em Jesus, entender por que que Deus colocou a sua igreja aqui na terra para anunciar a palavra, anunciar a mensagem de salvação. Porque Deus, aqui através do profeta Isaías, que é conhecido e chamado o profeta messiânico, porque é o profeta do Antigo Testamento, que foi usado por Deus para falar sobre o Messias, para falar sobre a obra que o Senhor Jesus vinha realizar. Então, através do profeta Isaías, Deus alertava já que era o que ele queria fazer através da sua mensagem proclamada às vidas. Então veja bem, ele diz aqui no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Está aqui começando já um alerta. É tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar a sua palavra. É tempo de abrir o coração e crer na sua mensagem proclamada para as pessoas. Você veja o caos que está esse mundo. Você vê a condição em que as pessoas estão vivendo: insegurança, violência, falta de amor. A vida das pessoas tem sido banalizada por muitas pessoas. Você vê que se comete crimes, homicídios, violências contra as pessoas, às vezes por nada, por um simples sentimento que impele as pessoas a praticar coisas erradas. Você vê, amados, o caos que está este mundo, a falta de amor, a falta de Deus nos seus corações. Por isso a mensagem tem que ser proclamada. Diz aqui: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. E Deus está perto, porque a sua palavra ainda está sendo proclamada nessa terra. A sua mensagem de salvação ainda está sendo anunciada nesta terra. E é tempo das pessoas abrirem os seus ouvidos e crerem na palavra de Deus. Aí ele diz no versículo 7, deixe o perverso o seu caminho. Está aqui o propósito da pregação. É que as pessoas deixem seus caminhos perversos. Está dizendo aqui, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Os pensamentos da iniquidade, os pensamentos das coisas erradas. Está dizendo aqui que é para eles deixarem através de uma conversão verdadeira à palavra de Deus. Porque ele diz aqui, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Olha aqui a misericórdia de Deus como é grande. Diz aqui, o perverso tem que deixar o seu caminho e o iníquo deixar os pensamentos e se converter ao Senhor, que se compadecerá dele. Olha como Deus é misericordioso e grande é o seu amor. Diz que ele vai se compadecer de quem deixar seus caminhos errados. E diz aqui, volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Então essa mensagem eu trago para você. Você tem que ver que o nosso Deus é um Deus perdoador.
conforme você estiver. Talvez você tenha esfriado na fé, naufragado na fé, se afastado da igreja, talvez você ainda não está congregando numa igreja, talvez você pense que ser cristão é apenas uma religião, mas eu quero dizer para você, receba o perdão de Deus, receba a graça de Deus, dê ouvidos à sua palavra, se volte para o Senhor, pois Ele é grandioso em perdoar. E diz aqui, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aqui é Deus falando, né? Meus pensamentos não são os vossos. E nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus chega ao ponto de comparar os céus acima da terra, né? Eles são mais altos do que a terra. Ele diz assim: assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Então, como ser humano que somos, nós temos que compreender a grandeza do nosso Deus. Temos que entender a grandeza e a fidelidade do nosso Deus através de usar a sua palavra para alcançar o coração das pessoas. Então, amados, às vezes o ser humano diz: ah, fulano não tem jeito, essa pessoa é desse jeito, para ele não tem jeito. Mas a Bíblia está dizendo aqui, Deus, os pensamentos dele estão acima dos nossos, estão acima dos seus pensamentos, estão acima dos pensamentos de qualquer ser humano. Talvez para o ser humano não tenha jeito, mas para Deus tem. Jesus falou, tudo é possível que crê, e para Deus são possíveis todas as coisas. Então, amado, creia, e você vai ver os milagres de Deus acontecer na sua vida, porque Deus é grandioso em perdoar. Creia no Senhor Jesus, abrace a fé no Senhor, confesse Ele como teu Salvador, e você vai ver como Deus, o grandioso amor de Deus sobre a sua vida. E ele diz aqui, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, olha que comparação linda que o Senhor faz aqui, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Ele está comparando a palavra dele com a chuva e a neve que desce do céu e rega a terra para fazer ela frutificar. Olha só, ele diz aqui, no versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, Deus tem designado a sua palavra sendo para toda a humanidade o Evangelho de Cristo, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra de Deus para todo ser humano nos dias de hoje. É a mensagem da cruz, é a mensagem do Cristo que morreu, padeceu no nosso lugar, sofreu numa cruz, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz aqui no livro mesmo de Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, queridos, aqui diz que a palavra de Deus, olha aqui o propósito da pregação, olha o propósito da mensagem. É como a chuva que desce do céu, é como a neve que desce do céu e fecunda a terra para que fazê-la brotar e frutificar, para dar alimento, né? Para dar semente para o semeador e pão para o que come. Assim também é a palavra de Deus, ela não volta sem cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou. Então você que está me ouvindo, saiba que é um propósito de Deus você está me assistindo, ouvindo essa mensagem. A palavra de Deus
quer abençoar, Deus quer, através da sua palavra, abençoar a sua vida. Mas como é que ele vai me abençoar, pastor? Ele vai abençoar você abrindo o seu coração e crendo. Todos os milagres que Jesus operou quando esteve aqui na terra, ele operou milagres, mas antes ele perguntava: tu crê que eu possa fazer isso por você? E as pessoas, o cego chegou diante de Jesus, Jesus falou: o que é que tu queres? Ele: Jesus, eu quero enxergar. E Jesus falou: tu crê que eu possa fazer isso? Eu creio, Senhor. Ele falou: então, seja conforme a sua fé. E o cego passou a enxergar. O leproso foi curado. Seja segundo a sua fé. E ali o milagre aconteceu. Jesus queria que as pessoas crescem nele, crescem que ele era poderoso para operar o milagre. Então não bastava ir até Jesus e somente por ir, mas Jesus queria despertar a fé nos corações. E assim nos dias de hoje, Deus quer despertar a fé no coração de muitos que estão fazendo, muitas das vezes fazendo da palavra de Deus somente algo bonito para se escutar, mas não colocam o coração. Eu quero que você, amado, abra o seu coração, creia no Evangelho, creia na palavra, abrace a fé em Jesus, deixe o Senhor mostrar o amor dele pela sua vida, deixe Deus agir nas suas áreas. Você tem área familiar, área emocional, área espiritual, área financeira, área de saúde física, tudo onde são áreas que nós temos nas nossas vidas, que nós devemos sim apresentá-las a Deus, para Deus intervir. E Deus intervém através justamente de nós darmos ouvido à sua voz, que é a sua palavra. Ele diz: a minha palavra não vai voltar vazia, a minha palavra vai produzir frutos, ela vai regar a terra, ela vai regar o seu coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a boa semente, e a boa semente, ela dá bom fruto. Eu quero que você receba a palavra de Deus no seu coração e creia nela de todo o seu coração. Confesse Jesus Cristo, meu Salvador. Confesse Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Abra seu coração e diga: meu Deus, eu recebo a tua palavra. Opera na minha vida, restaura a minha vida, fortalece a minha fé, me levanta dessas situações que eu tenho passado, me ajuda na minha caminhada, opera milagres nas áreas da minha vida, e eu creio que Deus vai operar na sua vida, meu amado. Eu creio que Deus quer operar, mas Ele quer ver fé, Ele quer ver você abrindo o coração e dizendo: eu creio de todo o meu coração que agindo o meu Deus, nada nem ninguém poderá impedir. Quem é que pode impedir o agir de Deus, amado? Quem é que pode impedir? Ninguém. Nada nem ninguém impede o agir de Deus. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Então, receba essa palavra. Receba no seu coração essa mensagem. Guarda ela no íntimo do seu coração. E não se esqueça, confesse com a sua boca Jesus Cristo como seu Salvador. Guarde no seu coração a fé. Confesse com a sua boca e a sua mente esteja ocupada com a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E aí, amados, os pensamentos deste mundo, né? Os caminhos errados deste mundo, você vai deixar. Por isso que a palavra de Deus aqui: deixe o perverso seu caminho, deixe, né, o ímpio, o iníquo os seus pensamentos, porque os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos. Então Ele quer que nós nos tornemos, amados, inteiramente submissos à sua palavra, porque a ação poderosa de Deus nas nossas vidas são maravilhosas, e é isso que ele quer fazer na sua vida. Que você, que está me assistindo, abra seu coração, creia, basta crer. E crê, amados. Há um ditado antigo que uma vez eu escutei falar, e em muitas pregações minhas ao longo da minha
caminhada no Evangelho, eu usei essa palavra. Esse ditado não está na Bíblia, não. Mas uma vez eu escutei e eu repeti ele em algumas vezes, em algumas pregações, que fé é você crer naquilo que Deus disse que vai fazer, né? Fé é você crer que Deus vai fazer aquilo que ele disse que vai fazer. Então, amados, fé não é algo tão difícil de você praticar. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, fala lá: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Deus está falando nessa oportunidade para você, que você, se aproximando de Deus, deve crer que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Então, aqui está escrito, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto ele está perto. Então, você busca ao Senhor, você invoca o seu nome e a palavra se cumpre na sua vida. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus quer operar grandes bênçãos, grandes vitórias na sua vida e garantir a sua salvação. Essa é a principal meta da pregação do Evangelho. A principal objetivo do anúncio da palavra de Deus é que as pessoas encontrem a salvação em Cristo Jesus. Não é só bênçãos materiais. Deus opera, sim, bênçãos materiais, bênçãos proporcionando saúde, livramento, proteção. O Deus, ele é o guarda fiel, ele é o socorro, está lá no Salmo 46, versículo 1, ele é o nosso refúgio, fortaleza e o nosso socorro presente na hora da aflição. Então, quer dizer, Deus, ele também socorre em momentos difíceis que nós passamos, porque ele é o socorro presente. Ele não se ausenta, ele está presente, ele dá livramento. Mas o principal objetivo de você abraçar a fé em Cristo é para que você obtenha a tua salvação, a certeza da tua salvação. Então, amado, como diz aqui, a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre tudo para qual Deus a designou. E eu creio que ele está fazendo uma obra no seu coração. E assim, amados, que Deus esteja abençoando o seu coração, esteja despertando a sua fé, esteja renovando você, esteja colocando você fortalecido com a graça de Deus, esteja abrindo seus ouvidos espirituais, esteja fazendo com que você compreenda a mensagem do Senhor para a sua vida, para o seu coração nessa oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus assim esteja abençoando sua vida, seu lar, em nome de Jesus. Assim eu faço essa oração, deixando essa mensagem da palavra do Senhor para a sua edificação espiritual. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor. Graça e paz.